Olá, bem-vindo a mais uma edição do PSD TV. Esta semana, jornadas parlamentares do PSD em Viseu, Marco António Costa no Algarve, audiências com delegação do PSD, sinais positivos e povo livre. Pedro Passos Coelho abriu jornadas parlamentares social-democratas que decorreram em Viseu, segunda e terça-feira, com o lema Portugal pós-Troika, compromisso e sustentabilidade. Na sua intervenção de abertura das jornadas parlamentares, o presidente do PSD e primeiro-ministro de Portugal sublinhou os sinais positivos da economia portuguesa e acusou o Partido Socialista de se contradizer em relação às soluções que apresenta para o país, dando como exemplo a reposição dos salários e pensões. Não vai ser possível, portanto, segundo o Partido Socialista, e eu não tenho dúvida disso, no dia a seguir às eleições, em 2015, quem quer que esteja no governo, repor automaticamente os salários e as pensões. Faço uma pergunta. Por que é que então, nos dias em que não se reconhece esta necessidade de poder apenas repor na medida das nossas capacidades, porque se insiste em pedir a inconstitucionalidade dessas mesmas medidas? Parece uma contradição, não é verdade? Pois se em 2015 não vai ser possível repor, muito menos em 2014, não é verdade? Então, porque se pediu a verificação de constitucionalidade de uma medida que é, segundo o próprio Partido Socialista, deduzimos nós, indispensável ao equilíbrio das contas públicas. Pedro Passos Coelho refutou ainda a visão que alguns têm de uma Europa de austeridade e de rigor e exigência. Nós temos uma visão da nossa Europa de responsabilidade e de solidariedade. Parece que ainda há uns quantos políticos que acham que na Europa o lema devia ser: uns poupam, outros gastam. Uns fazem boas contas, os outros emprestam o rating. Os 2 dias de jornadas parlamentares com o pós-Troika como pano de fundo tiveram centrados na sustentabilidade económica, financeira, demográfica e social do país. Marco António Costa e Luís Montenegro encerraram os trabalhos. O coordenador político do PSD voltou a sublinhar que o Partido Socialista não se compromete com nada. Já o líder parlamentar do partido aproveitou a ocasião para fazer um balanço da reunião com os deputados e acusar o PS de não querer austeridade nem medidas corretivas e assim querer mais déficit e mais dívida, e esta é a divergência mais insanável da política portuguesa. Marco António Costa esteve no Algarve, onde reuniu com presidentes de Câmara, dirigentes e autarcas do PSD. O vice-presidente teve uma audiência com o bispo do Algarve, visitou uma empresa e promoveu um encontro com empresários da região. Em declarações à imprensa, Marco António voltou a sublinhar que o PS, quando confrontado com questões concretas como os salários e as pensões, tem de reconhecer perante a opinião pública que estava a enganar os portugueses, reconhecendo que não é possível repor os níveis salariais e de pensões anteriores a 2011, dando assim razão ao PSD, que sempre teve grande seriedade relativamente a esta matéria. O PSD solicitou audiências com os parceiros sociais e partidos políticos para apresentar as conclusões do seu 35º Congresso. Uma delegação do partido encabeçada por Marco António Costa já reuniu com a Confederação de Turismo, CIP e CGTP. A economia continua a registrar sinais positivos. O Banco de Portugal reviu em alta as previsões e estima que o PIB venha a crescer 1,2% este ano e aponta para uma recuperação gradual da atividade, prevendo um crescimento de 1,4% em 2015 e 1,7% em 2016. Esta sexta-feira, a dívida pública portuguesa atingiu no mercado secundário mínimos históricos que não eram alcançados desde janeiro de 2010. Há 10 anos, os juros da dívida foram negociados a uma taxa de 3,99%. É a primeira vez em 4 anos que os juros a 10 anos negociaram abaixo da fasquia dos 4%. Portugal no rumo certo. O destaque desta semana do Povo Livre vai para Pedro Passos Coelho na abertura das jornadas parlamentares do PSD. Portugal tem condições para crescer de forma sustentada. E por hoje é tudo. Já sabe, acompanhe toda a nossa atualidade no dia a dia através do nosso site psd.pt, Facebook, canal no YouTube, Twitter, Flickr e Instagram. Tenha uma ótima semana.